do apóstolo João, e ele escrevendo ali, ele diz: eu gostaria de escrever com diligência, ou seja, talvez escrever coisas mais leves, mais suaves, que não viesse a, quem sabe, até estar forçando um pouquinho às vezes os irmãos, mas ele não teve como fugir do que Deus mandou ele escrever. E ele escreveu: amados, eu procurando escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, irmãos, crente que não lê a Bíblia, crente que não vem na igreja, ele é aquele crente frio, é aquele crente fraco, aquele crente falho, que por qualquer coisinha ele já está se distanciando de Deus, porque ele não conhece as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz, um hino que a irmã cantou agora há pouco, ali falando sobre a nossa morada no céu. Nossa morada no céu, irmãos, ela está preparada, mas para mim chegar no céu, eu preciso pagar o preço. A nossa casa lá no céu está construída. Quem sabe aquelas pedradas que você levou de alguém, ou que você leva de alguém, você pega e manda essas pedras lá para cima para construir a sua casinha, e a sua casinha já está pronta, só aguardando o Senhor Jesus vir nas nuvens. A hora que ele aparecer nas nuvens, como diz a Bíblia, com som de trombetas, aí nós subiremos e encontraremos com ele nas nuvens, e assim estaremos indo para o nosso lugar celeste, para o nosso lugar de descanso. Irmãos, mas para isso nós precisamos ter fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé nada será feito. O milagre que os irmãos receberam e testemunharam agora há pouco, receberam pela fé. É verdade que a igreja orou, é verdade que nós oramos, nós fomos na casa lá do irmão e a sua esposa, mas Deus operou através da fé. Nada adiantaria se nós orássemos sem fé, ou os irmãos ou a irmã que recebe a unção também recebesse a unção sem fé. Mas a unção com fé, ela surge um grande efeito. E Deus, irmãos, ele está nesta noite falando para nós batalhar pela nossa fé. Isso significa que é para nós continuarmos batalhando pela nossa fé, para que a nossa fé sempre cresça no Senhor Jesus Cristo, para que a nossa fé não venha diminuir, porque nós, estando com pequena fé, nós temos até pouca vontade de orar. Quando o crente, irmãos, começa a sentir falta de vontade de orar, falta de vontade de ler a Bíblia, falta de vontade de ir na igreja, ele está um crente com a fé pequena, a fé dele está bem diminuída, e nós precisamos estar, irmãos, com a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Podem bater palmas para Jesus? Aleluia. Irmãos, todos os homens do passado, todas as mulheres do passado que tiveram experiências gloriosas com Deus, todos eles pagaram o preço. Todos eles tiveram que orar bastante. Todos eles tiveram que jejuar. Todos eles tiveram que pedir para Deus aumentar a sua fé. E eles tiveram fé suficiente e receberam muitas bênçãos de Deus. Abraão, a Bíblia diz, pela fé, ele foi até ao monte levar seu filho para ser sacrificado. Deus o pediu para Abraão o seu filho, provando a sua fé. Quem sabe se Abraão falasse: não, pai querido, meu Deus, eu não posso, é meu único filho, eu não vou fazer isso. Mas ele não, ele se dispôs e saiu com seu filho em caminho àquele mato, àquele morro, e ali ele sobe
E o moço com ele, com feixe de lenha para sacrificar o cordeiro. E ele não imaginava que era ele que Deus tinha pedido em sacrifício para o seu pai. Ele não imaginava que era para ser ele a pessoa, ou seja, a ovelha que seria sacrificada. E subiu ali com a lenha, e o seu pai também. Quando chegam lá no monte, ele estava ali preparando tudo, prepararam o altar. De repente prepararam também ali, deixar tudo em dia, certinho, arrumadinho. E Abraão, com certeza o seu coração naquela hora bateu mais forte. E ele levanta o cutelo, coloca o seu filho ali em cima daquelas lenhas, em cima daquele altar. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus fala com ele: Abraão, não faça tais coisas. Quando ele falou assim, olha para trás. Quando Abraão olha para trás, estava uma ovelhinha ali, amarrada, atada, prontinha para o sacrifício. Irmãos, isto é ter fé. Agora imagine você. Você tem 3, 4 filhos, 5, 6 ou mais, e Deus pede um deles em sacrifício. Eu acredito que jamais você teria coragem de falar: Senhor, estou indo lá sacrificar meu filho. E Abraão foi pela fé em que Deus iria entrar com providência. E Deus, na hora certa, no momento certo, ele entrou com providência e preparou ali aquele cordeiro para ser sacrificado. Irmãos, Deus tem um ditado que o povo fala: Deus tarda, mas não falha. Presbítero Lourenço, eu não acredito nessa linguagem do povo. Eu não acredito nesse contado do povo, esse conto de que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Deus sempre chega na hora certa. Irmãos, nós vemos quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. Ele tira o povo do Egito e anda pelo deserto. Depois de andar 40 anos ali no deserto, Deus apresenta diante deles aquele mar, e eles estão ali agora, na frente do mar, e atrás vindo o faraó com seu exército, com seus cavaleiros e com os carroças e coisas, tudo preparado para destruí-los. E eles de repente imaginaram: pronto, não morremos no Egito, morremos aqui na beira do mar. Mas o Senhor Jesus, na hora certa, Deus chegou ali na hora certa e falou para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele tinha um cajado. Deus fala para ele: Moisés, bate o cajado nas águas. E Moisés, pela fé, bate o cajado nas águas, e aquele mar se abriu, fez um paredão do lado de cima, fez um paredão do lado de baixo, abriu aquele corredor, e eles passaram, diz a Bíblia, por terra seca. Do outro lado eles passaram, e agora Faraó dentro daquele corredor atrás deles. Eles imaginaram, os que tinham pequena fé talvez, pensaram: agora vamos morrer do mesmo jeito. Mas quando aquele povo e Faraó entraram dentro ali daquele corredor, e o povo de Israel já estava lá do outro lado do barranco do mar, Deus fecha o mar novamente, fechou aquele povo todo, morreram todos, animais, soldados e todos aqueles homens que estavam ali dentro daquele corredor que Deus tinha abrido para o povo passar. Então, irmãos, pela fé nós podemos ver o mar se abrir. Pela fé, irmãos, nós vemos as montanhas sair da nossa frente. A Bíblia diz que a nossa fé fosse pelo menos igual à semente de uma mostarda, nós iria para o monte, se precipita daqui para o mar, ele se precipitava, ele ia. Sai daqui, vai para lá, ele ia. Então, irmãos, a nossa fé, ela é muito pequenininha, mas Deus pode aumentar a nossa fé. Quem crê que Deus aumenta a sua fé, diz amém? A fé, irmãos, ela é também acompanhada das obras. No livro aos Hebreus diz: fé sem obras, ela é morta. Não adianta, irmãos, eu ter fé, mas não ter obras. E como então eu vou ter obras?
eu vou colocar a minha fé em prática. Eu vou orar para o enfermo, pela fé eu creio que ele vai sair curado, e ele vai sair curado sim. As obras, irmãos, acompanham a fé. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá no céu, nós seremos recompensados as nossas obras. Aquilo que nós fizemos aqui na terra, Deus vai nos conceder a recompensa. Mas, irmãos, eu pergunto agora para mim e para você: como estão as nossas obras diante de Deus? Temos bastante obras para apresentar a Deus? Temos bastante almas salvas que nós ganhemos para apresentar para Deus? Irmãos, eu fiz um propósito com Deus no início do ano, que pelo menos uma alma eu conseguisse ganhar para Jesus até o final do ano. E já estamos no 8º mês do ano. Até o momento que eu saiba, não se converteu ninguém ainda. Quem sabe se converteu em outra igreja, em outro lugar, que ouviu a palavra aqui, mas que eu veja a pessoa que aceitando Jesus, não vi ainda. Aliás, há poucos dias fizemos um apelo, teve 2 pessoas que aceitaram Jesus. Só que eles aceitaram Jesus naquele culto, um culto abençoado, receberam revelação, receberam promessas de Deus e aceitaram Jesus. Só que não voltaram mais. E eu não sei onde eles moram, não pude ir buscar para fazer a igreja novamente, porque eu não conhecia eles, primeira vez que vieram, aceitaram Jesus e não voltaram mais. Permita a Deus que eles tenham ido para outra igreja e lá estejam servindo a Deus. Aceitar Jesus, eles aceitaram. Agora, se estão servindo ao Senhor, já não sei. É entre eles e Deus agora. A minha parte, eu fiz o apelo, eu fiz, eles aceitaram. Agora, se eles não perseverarem, aí é problema deles com Deus. Quem sabe eles estão em outro ministério? Permita a Deus que esteja. Então, irmãos, meu propósito é esse. O teu propósito qual é? Ganhar o teu vizinho para Jesus? Ganhar o teu filho para Jesus que está fora do caminho do Senhor? Ganhar sua filha que está fora do caminho do Senhor? Ou quem sabe ganhar aquela pessoa que é um amigo seu, talvez bem longe da sua casa, nem é perto, mas é um amigo? Vamos trabalhar para Deus. Vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos ganhar as almas para que Jesus, quando vier, leve uma grande multidão de pessoas salvas. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Vamos trabalhar para Jesus. Amanhã, culto das irmãs. Vamos convidar as pessoas para vir no culto das irmãs. Possivelmente estará pregando aqui a palavra o evangelista Fernando, não sei. Mas acredito eu que talvez seja ele. Quem sabe vai ter pessoas aqui para aceitar Jesus amanhã. Uma pessoa que você traga amanhã aceita Jesus, você vai ganhar o teu galardão lá no céu. Então vamos, irmãos, não estar somente com a nossa fé, mas termos obras juntos para apresentarmos a Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Palmas bem alegre, bem forte para Jesus.